Queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um grupo de estudo de O Livro dos Espíritos, aqui no canal do Lar Espírita Servos de Maria. Hoje é o nosso 9º encontro. E juntos aqui estamos estudando a primeira obra básica da doutrina espírita. Lembrando que sempre tem uma playlist agora no nosso canal, só dos encontros do estudo do Livro dos Espíritos. Aliás, tem o encontro do Livro dos Espíritos, agora tem do Projeto Imagem, todos os projetos Imagem. Nossa Roberta fez uma arte muito linda para a capinha da playlist do Projeto Imagem. Nós temos uma playlist para as reuniões públicas de domingo. E vamos cumprimentar aqui Maria Zan, seja bem-vinda, Luciene, seja bem-vinda, Thelma, seja bem-vinda, Rita, seja bem-vinda, Mara, seja bem-vinda, Ana Vanessa, seja bem-vinda, Regina, seja bem-vinda, e também nossa Roberta, aqui no apoio. Seja bem-vinda. Vamos, então, começar, antes da nossa mensagem inicial, vamos dar 2 avisos hoje, certo? Primeiramente, no próximo sábado, nós continuamos aqui o nosso seminário online do Projeto Imagem sobre a obra Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e será no mesmo horário, Brasil, 17 às 18h30 e Portugal, de 21 às 22h30. E temos também aqui, para nós que já gostamos de estudar, né, essas obras espíritas, vamos começar no dia 5 de setembro, o grupo de estudos online do livro Há 2000 anos, e esse grupo de estudo tratará das obras, os romances de Emmanuel, que nos foram trazidos pela mediunidade de Chico Xavier. Então, será todas as terças-feiras, de 19h30 às 20h30, horário Brasil, e 23h30 à meia-noite e meia, horário de Portugal. Agora ninguém tem mais o que reclamar em Portugal, porque tem um pouco de falta de dormir, não consegue dormir muito cedo. Pronto, pode participar online. Ou, dormindo cedo, podemos também assistir à gravação do estudo. Muito bem. Vamos, então, à nossa mensagem inicial, não é? Nossa mensagem inicial daquele nosso livro que a gente nem sabe mais qual é, claro que sabe, Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é de número 142, no bem de todos. No bem de todos. E Emmanuel vai destacar um versículo, palavras de Paulo de Tarso, escrevendo aos Hebreus, a sua epístola ou carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Diz-nos Paulo: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, ele, Jesus, não é? Não te deixarei, nem te desampararei. Isso aqui é bem um antídoto contra a ansiedade, não é? Calma, vamos fazer a nossa parte, porque mesmo que ninguém veja o que fazemos em secreto, nossos esforços, nosso sacrifício em mantermos a serenidade, quando muitas vezes estamos tensos, exasperados e inseguros,
porque o Senhor nos acompanha e Deus, nosso Pai, vê tudo o que acontece em segredo. E é nosso Pai, nos cuida com amor infinito. Façamos a nossa parte. É claro que não é para não fazermos nada, não é? Ah, vamos lá, Deus cuidará de mim. Não, calma. Ajuda-te e o céu te ajudará, não é? Então, comenta Emmanuel as palavras de Paulo que vamos repetir. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Emmanuel comenta. Encarna-se e reencarna-se o espírito na terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo, que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. O dono do pomar não comerá dos frutos senão a cota compatível com os recursos do seu estômago. O atacadista de algodão vestirá uma única camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus se libertam os valores que administram em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem. Cada um de nós tem seus papéis na sociedade, não é? Acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos, sem atritos desnecessários, os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem, ser humano no mundo, cercado de tesouros infrutíferos, que se livrasse tão somente por isso das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Sem dúvida, as riquezas materiais não eximem a criatura humana de adoecer, de morrer, não é? De ficar idoso, por mais que hoje tenhamos recursos para retardar, fato é que a idade se faz pesar sobre o nosso organismo, não é? Continua Emmanuel caminhando para a conclusão. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos, trabalhando, caminhemos, servindo. E ele repete as palavras de Jesus: não te deixarei, nem te desampararei. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará. Mas, se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhe desprezemos a companhia. Emmanuel sempre com a sua palavra equilibrada e inspirada e inspiradora, não é? Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção, primeiro de tudo, da nossa reencarnação. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos aos nossos passos e a nos lembrarmos da prece. Auxilia-nos, Senhor, nas lutas do dia a dia. Abençoa-nos os esforços, Senhor Jesus, nosso anjo guardião. Abençoa igualmente nossos lares. Abençoa todos os lares do mundo, mesmo aqueles que supõem não terem ou não fazerem parte
de uma família, pois todos nós temos corações amorosos que nos acalentam num plano maior, assistindo-nos, acompanhando-nos, buscando nos inspirar às melhores escolhas. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa ainda todo o nosso irmão de humanidade, em especial, Senhor, aquele irmão encarnado ou desencarnado que neste momento esteja em sofrimento. Obrigado por tudo, Jesus amado, graças a Deus. Cá estamos nós, ou cá continuamos nós. Desculpa. Aqui vai ficando seco, porque não chove e está quente. Então, desculpem, eu não trouxe aquela aguinha que eu deveria ter trazido. Perdão. Vamos lá. Nós estamos no item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos. Cecília, seja bem-vinda, minha querida. Mas não estamos no início, já começamos na semana passada. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos no 12º parágrafo aqui do item 6, e ele começa, dependendo da tradução, nós sabemos que pode ter uma pequena alteração. Tem, assim, o homem duas naturezas. Nós estamos aqui no item 6, Kardec vai trazer um resumo da doutrina espírita, certo? Então, ele vai trazer inúmeros tópicos, praticamente, pode-se dizer. Então, são 12, é o 12º parágrafo, mas são parágrafos pequeninos. Quer dizer, pelo menos os iniciais. Vejamos, então. Continuando o resumo dos preceitos e das informações que nos traz a doutrina espírita. Tem, assim, o homem duas naturezas. Pelo corpo, e ele fala aqui desse corpo físico, certo? Participa da natureza dos animais, dos quais tem os instintos pela alma. A alma é o quê? O espírito, quando encarnado. Pela alma participa da natureza dos espíritos. Mas, Cristina, você está falando só dos encarnados e os desencarnados? O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, ela foi trazida para os encarnados, ok? Então, nós somos a referência aqui, encarnados. Daí, quando ele fala de homem, ele fala de encarnado. Sendo assim, ele contabiliza o corpo físico, contabiliza o espírito encarnado, o espírito, que é a alma, e ainda contabiliza o terceiro elemento, que é o elemento intermediário entre este espírito e este corpo denso de carne, que é o corpo espiritual ou perispírito. Ao desencarnarmos, nós permanecemos vestindo o espírito, pode-se dizer assim, com o corpo espiritual, que é ligado célula a célula ao corpo físico. Sendo assim, ao desencarnarmos, somos a exata cópia deste corpo físico, ok? Mas tem exceções. Sempre tem exceções. Nas questões espirituais não existe regra absoluta. Nós vamos ter algumas exceções. Pode ser que a pessoa, ao desencarnar, não esteja exatamente como o corpo que ela deixou? Pode ser. Por exemplo, se for uma boa criatura, mesmo, vamos imaginar um acidente que ela se vê ferida, mas ela é uma pessoa desapegada às questões materiais, inclusive nós também nos apegamos muitas vezes a esse corpo.
Desapegada disso, ela não vai estar ferida, se for um acidente que destrua muito o seu corpo físico. Se ela tem um equilíbrio mental, está preparada para... Estamos falando de quê? Pontos fora da curva, né? Se ela tem essa lucidez, essa serenidade, esse entendimento, ela vai estar bem. Vai chegar do lado... O corpo, por exemplo, uma doença degenerativa. Aquela doença está expurgando um mal moral do passado. Geralmente é isso. Então, quando a pessoa desencarna, aquele mal vai ficar aonde? No corpo físico, não no corpo espiritual. Se ainda no início, aquele período, quando desencarnamos, chamado de um período de perturbação espiritual, onde estamos nos readaptando à realidade do mundo espiritual, nós temos aquele caso de André Luiz, que passa numa enfermaria e tem um espírito que morreu, quer dizer, estava encarnado, desencarnou uma senhora cega. E ela estava ali, recém-desencarnada, estava se sentindo cega, porque era assim as impressões que ela trouxe do corpo que ela deixara. E André Luiz diz a ela que aquilo tinha acabado, tinha passado, que agora ela tinha condições de ver. E ela passa a ver. Por quê? Porque os olhos do corpo espiritual não tinham o problema dos olhos do corpo de carne, não é? Então, muitas vezes, um esclarecimento resolve a situação. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olha, qualquer coisa, podem, quem está chegando hoje, podem perguntar, comentar, está tudo certo. Estamos não visualizando uns aos outros de forma plena, mas estamos com plena possibilidade de participação, ok? Apenas aqueles que vão assistir depois a gravação, é óbvio, né? Que aí vai ficar bem mais difícil essa troca. Vejamos lá, então. Pela alma participa da natureza dos espíritos. Então, a alma é o espírito, certo? Então, quando falamos alma, é um espírito que está o quê? Encarnado. Nesse momento ele tem espírito, que tem o perispírito, e também tem um corpo físico. Aí ele vai falar do perispírito, o laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Olha, semimaterial para o nosso entendimento. Porque material nós consideramos o quê? Esta matéria densa. Tudo que é mais sutil, muitas vezes, consideramos semimaterial. Mas se estivermos todos desencarnados, se estivéssemos aqui reunidos desencarnados, o nosso corpo espiritual pareceria semimaterial para nós? O que acham? De forma alguma. O nosso corpo espiritual, lá no mundo espiritual, depois da nossa desencarnação, vai nos ser tão concreto quanto é aqui. E o mundo espiritual nos será tão concreto quanto vemos aqui, certo? Calma. Nós, espíritos umbralinos ainda, espíritos errantes, que ainda precisamos voltar a reencarnar. Nós que habitamos ainda colônias residência, como o nosso lar. Interessante, não é? Porque ele tem até nome de residência, nosso lar. Então, são cidades que servem de habitação, de local de permanência no mundo espiritual entre uma encarnação e outra.
porque nós ainda estamos muito próximos à crosta. O umbral é a primeira camada, vamos chamar assim, não é? Do invisível depois da crosta, onde que a crosta, que é o chão em que pisamos, ele é reconhecido, ele é uma zona de encarnados, a crosta do planeta Terra. O que acha? Oi, Georgina, seja bem-vinda. O que acha? Roberta, a crosta é uma zona de encarnados só? Não. É reconhecidamente uma zona neutra, ou seja, é o único lugar onde nós temos encarnados e desencarnados. Tudo bem? Os desencarnados vão estar em duas posições, atrapalhando ou ajudando os encarnados. Podem atrapalhar de propósito ou sem querer. Vamos imaginar um afeto nosso que desencarna, que precisa seguir o seu caminho, mas que não quer ir, porque não quer deixar a família, ou isso, aquilo, e fica. Está bem? Está equilibrado? Vai ajudar alguma coisa? Não. Vai atrapalhar, vai perturbar. Não quer, mas é isto que vai acontecer. Mas nós temos outros casos em que os espíritos que não estão bem, e aí isto vai incluir os mal intencionados, porque o mal é uma espécie de desequilíbrio, né? Que vão ter intenção de prejudicar. Então, muitos têm intenção de prejudicar, direta ou indiretamente. Por exemplo, alguém que tem um vício e decida se juntar a um... Sim. Muito bem. Sayonara, seja bem-vinda. O que eu estava a falar, Roberta, você também lembra? Estava falando agora? Alguém pode dar uma luz? Estava falando dos... Ai, quando o fio cai. Vamos lá, meninas, me ajudem. Estão escrevendo, não é? Muito obrigada. Sim, isso mesmo. Os espíritos que têm vícios, eles não querem prejudicar, mas sabem que prejudicam, claro. Mas ainda vão dizer o quê? Eu não prejudico, ele também é viciado, não é? Mas é claro que vai ser mais um... Como é que eu vou dizer assim? Vai ser mais um empurrando para baixo. Aquela história, a pessoa bebeu. Tem até um caso desse na literatura espírita, que é a pessoa está em casa, bebe lá o uísque. Aí está o obsessor, né? o vampirizador, que é a obsessão por vampirização, ele quer os fluidos do álcool. O obsessor convida um amigo para beber com ele. Vejam o insólito. Quem é o copo dos dois? É o encarnado. Aí vai o primeiro e bebe, né? Absorve o álcool da primeira dose de uísque e diz assim, agora vai lá, basta fazer uma cosquinha na garganta dele e convidar, vamos tomar mais uma dose, ai, vontade de sentir, né? E a pessoa vai receber a ideia como o quê? Como se fosse o pensamento dele. Aí ele vai lá, levanta e toma a segunda dose. Veja que o obsessor leva um amigo para beber com ele. Na verdade, são 3 amigos bebendo. Então, vejamos, os vampirizadores, eles não tiram de onde não tem. Ali já temos uma pessoa que tem uma dependência química qualquer e ele se vale disso, ou eles se valem disso, não é?
E tem ainda os que têm uma intenção direta, ou seja, querem ver cair. Aquele ali, eles nem querem que caia, porque que ele tem uma vida longa e continue bebendo por décadas, porque ali eles terão garantido o quê? O copo sempre cheio, não é? Já o que tem a intenção de aniquilar a criatura vai fazer de tudo para ver ela cair mesmo, de uma forma, se puder, induzir ao suicídio, induzir a quedas bem terríveis, né? Então, vejamos aqui. Espíritos que têm intenção, exatamente. Sayonara, exemplo de vícios. Muito bem, meninas. Estão atentas. Muito obrigada. Continuando aqui, ele vai dizer, a morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. Então, a única coisa que vai voltar para a natureza é esse corpo físico, né? De carne. Eu nem gosto de chamar de corpo físico, já que ele vai dizer aqui que é semimaterial, ou seja, o perispírito também é um corpo físico, também é um corpo. Então, se é um corpo, é físico. A única coisa que não é física é o espírito. Eu gosto muito do termo corpo de carne, né? Que é bem ilustrativo. Então, a morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que é o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que se pode tornar acidentalmente visível a nós encarnados. Então, o perispírito de um desencarnado pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, na verdade, as aparições são os casos de espíritos que se tornam visíveis, ok? Visíveis. Espíritos que se tornam tangíveis, você pode tocar neles, já não são visões, não são aparições, são materializações. E para isso é necessário que haja um médium de efeitos físicos com condições de liberar uma quantidade muito boa de fluido vital para proceder a essa materialização. Então, é necessário matéria em quantidade para que haja essa materialização. E as aparições ou visões, visões, esquece visões, vamos ficar com aparições. Ai, Cristina, qual a diferença entre visão e aparição? A aparição é quando nós vemos, estamos sentados ali, vemos um espírito. Ele pode se fazer visível para uma pessoa, mas essa aparição vai ser visível para qualquer um, tá? Não precisa ter mediunidade. Todo mundo que estiver ali vai ver a aparição, tá certo? Já a visão, não. É preciso ser médium vidente. O médium vidente terá uma visão. Se só um estiver vendo, é uma visão. Se todo mundo estiver vendo, é uma aparição. Se puder tocar no espírito que se fez visível, é uma materialização. Ok? Tudo bem? Eu faço assim porque tem a câmera que está na frente, eu não consigo ver o chat, tem que fazer a curva. Continuando. O espírito não é, deste modo, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, ou seja, ele tem uma individualidade. Ele é circunscrito a uma forma.
que, em certos casos, pode ser apreciado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Então, há aparições, mas também nós podemos ouvir, né? Se for uma audiência, será um médium audiente, ok? Mas, se as pessoas ouvem em conjunto, já será um equivalente a uma aparição, só que aí será no campo da audição, certo? Poderia ser uma voz direta, não é? Se nós estamos só ouvindo e não vemos nada, mas todos ouvimos, então aquele espírito terá que materializar, não precisamos ver essa materialização, ok? Um aparelho fonador. E ele vai usar o aparelho fonador, como nós usamos para falar, mas então ele não precisa materializar tudo. E nem precisa ser uma materialização visível. Ele vai materializar e vai falar através, e vamos ouvir. É um fenômeno de voz direta, ok? Para isso precisa qualquer fenômeno em que os espíritos se façam percebidos aqui pelos encarnados, que não por via mediúnica, ou seja, por um canal de percepção daquele encarnado que será conhecido como médium, ou seja, ele é o intermediário, está no meio, daí ser médium, entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, entre o mundo físico e o mundo espiritual, certo? Então, qualquer fenômeno que seja produzido por meios mediúnicos será um fenômeno mediúnico. Se for um fenômeno anímico, vamos dizer assim, uma pessoa vê um espírito, mas só ela vê. Ela é uma médium vidente? Pode ser. Mas ela pode ser uma clarividente. Clarividente não é um espírito que está dando aquela visão espiritual para ela, é ela que tem. Então, é um fenômeno anímico, é da pessoa. Não há participação de um espírito, ok? Aquela pessoa não é um médium, não é um intermediário do fenômeno. Ela vê por um fenômeno conhecido como dupla vista. Ou seja, há uma folga. A Roberta gostou, né, Roberta? Há uma folguinha porque nós não falamos aqui que o perispírito e o corpo físico são ligados célula a célula. Lembram que eu falei isso? Então, são ligados. Então, nós sabemos que quando nós reencarnamos, até os 7 anos, existe uma folguinha. Como há a folguinha aqui na moleirinha, né, na cabeça da criança, que tem aquelas nervurinhas na caixa craniana, né, e que vai juntando, vai colando. Também o corpo espiritual e o corpo físico, nos primeiros anos da reencarnação, eles vão colando. Então, nós temos nas crianças pequenas, muitas vezes, lembranças de vidas passadas, brincam com o amiguinho imaginário, né? Que é um desencarnado. Depois isso passa. Por quê? Aquela folguinha que tinha, onde como se ele olhasse pela folga e visse o quê? O que ele não vai ver com os olhos da carne. Ele está vendo com o olhar do corpo espiritual. Na medida em que cola, acabou, não vê mais. Mas tem pessoas que vêm com este recurso. Não cola mesmo. As pessoas têm dupla vista. É um fenômeno anímico. E elas vêm. Aí tinha um personagem de uma novela, que era um personagem de uma novela das 8, que ele como que ele via coisas.
que ele não poderia ver, né? Ele tinha visões, né? Via e tal. E aí ficava, pelo menos para mim, a época, tipo assim, mas espera aí, esse fenômeno é algum espírito que favorece que ele veja ou é ele que está vendo? Muitas vezes nós encarnados não vamos ter como fechar essa conclusão. Ok? Não temos. A não ser que nós tenhamos alguém que tem essa visão espiritual, ou um médium, né, que veja e diga assim, olha, não tem nenhum espírito ali dando uma visão a essa pessoa, não me parece mediúnico. Mas mesmo assim, o espírito não precisa estar colado nele, precisa. Vejamos que nós, encarnados, às vezes não temos recursos suficientes para fechar 100% um diagnóstico. Nós podemos avaliar um caso com o que conhecemos, podemos dizer assim, olha, provavelmente pode ser que... Às vezes fazem perguntas assim, mas isso pode? Olha, poder pode, mas se é, em termos conclusivos, não temos como dizer. Então, às vezes, existem casos que nós ficamos na possibilidade. Há uma grande possibilidade, há uma moderada possibilidade, mas seria muitas vezes impróprio, por falta mesmo de elementos suficientes para nós fecharmos um diagnóstico. Ah, mas eu quero ter certeza. Aí é um problema da pessoa que não suporta ficar sem um fechamento de alguma questão. Ora, nós sabemos muito pouco, muito pouco. Então, seria uma questão de quê? De humildade intelectual, certo? Não precisamos ter que provar nada para ninguém, porque a gente sabe muito pouco, quase nada. E nós não temos a visão mais ampla da espiritualidade ou mesmo as necessidades reencarnatórias de A, B, C, D. Nem as nossas. A gente pode dizer conclusivamente quais seriam. Todas, pelo menos, né? Tudo bem? Nenhuma questão? Nenhum comentário? Não. Fica de olho, Roberta. Se tiver, você me avisa, para às vezes não perder nada que as amigas estejam aqui a dizer. Onde estamos aqui? Aqui. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Exatamente como nós aqui, ok? Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição. A primeira ordem são os espíritos perfeitos. Seus conhecimentos, sua proximidade com Deus, pela pureza dos seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam porque a primeira ordem ela tem uma classe, espíritos puros. As demais classes, porque nós temos 3 ordens e 10 classes, ok? Isso está a partir da questão 100 aqui do Livro dos Espíritos, para quem quiser dar uma olhadinha depois. As demais classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores, então nós temos 3 ordens. A primeira, espíritos puros, não é? A do meio, a segunda, espíritos bons. E a terceira, adivinha quem está nela? Nós, né? Espíritos imperfeitos, certo? Mas essa ordem tem algumas classes. A última classe, aquela mais lá, baixinha, são os espíritos impuros. Nós somos imperfeitos, terceira ordem. Mas a 10ª classe, a última, são os espíritos impuros.
E os espíritos impuros são aqueles que ainda se comprazem no mal. Eles ainda têm prazer em não fazer o bem. Vamos ver aqui. As demais classes se distanciam, os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões, o ódio, a inveja, ciúme, orgulho, comprazem-se no mal. Entre eles, é claro que ele está fazendo um resumo, não é? Então, é claro que se nós formos pegar lá, vamos encontrar tudo muito mais escalonado. Entre eles há os que não são nem muito bons, nem muito maus. Antes, trapalhões e inconvenientes do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem as suas principais características. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem, até porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso, não é? Então, é fatal para nós progredirmos, nos elevarmos. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. No resumo, muitas vezes, nós perdemos muitos detalhes, ok? Até porque nós sabemos que não apenas expiações, mas também provas, não é? Missões deveriam ser espíritos missionários, aí já seriam os espíritos bons, mas paternidade e maternidade são encarados pela espiritualidade como missões. Isso parece bacana, né? Então eu sou missionária. Isso mostra que essa função é de uma gravidade enorme. Por isso é uma missão, não é? É uma missão porque, numa prova, se nós falirmos, tipo, para a justiça divina, tudo bem, né? Vai para a expiação. Segunda, terceira, quarta, até acertar. Na maternidade e na paternidade, vejamos a gravidade das funções. Nós estamos recebendo como filhos, irmãos nossos, filhos do mesmo pai que nos criou. E ele está delegando os filhos dele, vejamos, aos nossos cuidados. Tipo assim, cuida, faz seu melhor, depois eu quero ver o resultado. Não é, vamos dizer assim, algo que eu tenha que fazer apenas. Eu tenho que fazer isso quando reencarnar, eu tenho que desenvolver a minha humildade, eu tenho que não me deixar arrastar pelo ciúme, ok. Mas na maternidade e na paternidade, isto é muito grave, porque são os filhos de Deus que estão sendo depositados à nossa confiança. A gente não tem nem noção do que seja isso. Então, quando ele simplesmente diz missão, pode ser uma missão voltada para a humanidade, mas também nós sabemos que temos missões. Uma missão é duas, né, no caso, maternidade e paternidade. E embora muitas situações da nossa vida, missão doutrinariamente seria isso, tá? Mas nós sabemos que, vou dizer, intimamente, é como se a gente fosse assim, como se a gente recebesse mesmo uma missão da nossa própria consciência. Pô, agora eu vou reencarnar. Vamos lá. É uma missão tipo, me preparei e estou indo para dar certo. É uma missão que eu escolhi para mim mesmo. Como um aluno que assume no início do ano a missão de passar de ano. Ele vai estar muito mais consciente. Não, eu assumi isso como missão. Eu vou me dedicar,
Você 10 em matemática. Vou falar inglês até dormindo. Tudo corre muito melhor assim, né? Mesmo que não seja ao final, não é? O top, imagina alguém que toma as suas responsabilidades, ideais, tarefas como missões. O nível de dedicação e atenção implicitamente fica bem melhorado, não é? Tem alguém dormindo aí? Vai dormir lá. Vamos lá. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos se melhoram passando por diferentes graus da hierarquia, essa melhoria se efetua, já lemos isso, não é? A vida material é uma prova a que devem submeter-se várias vezes, até que hajam atingido a perfeição absoluta. Isso é interessante. De novo, né? O resumo do CM. Fala, não o que, Lu? Escreve, por favor, não o que. Ah, não está dormindo, é isso? A Thelma botou acordadíssima, já tá bom. Obrigada. Luciene e Thelma, obrigada. Muito bem, estou percebendo, todo mundo ligado. Ótimo. A vida material é uma prova, sim. A que devem submeter-se várias vezes, sim, até que hajam atingido a perfeição absoluta. Nós sabemos que essa reencarnação compulsória, o estado de espíritos errantes, ele vai terminar antes da perfeição absoluta. Vejamos Jesus. Jesus, espírito puro, dizem os espíritos aqui mesmo neste livro, que é o espírito mais puro que nos foi dado a conhecer. Ou seja, fora Jesus, o que conhecemos são espíritos bons. O que já está muito acima de nós, ok? Espíritos bons. Os espíritos bons não são mais arrastados pela imperfeição. Nós podemos ficar ainda várias vezes em conflito. E se não vigiarmos, podemos ser arrastados pela nossa imperfeição. Né? Daí Jesus falar, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Por quê? Porque como espíritos imperfeitos, essa imperfeição ainda tem um peso enorme no nosso livre-arbítrio, se nós não tomarmos muita atenção e não tomarmos as rédeas mesmo do nosso livre-arbítrio, lembrando aqui da definição do verdadeiro espírita, que é aquele que contém as suas, se esforça. Veja, se esforça em conter as más tendências. Veja que a justiça divina é tão misericordiosa que ela já contabiliza o esforço, não só a contenção. E aí, de novo, aquilo que falamos no início, não é? Ninguém vê esforço. Né? As pessoas veem se consegue ou se não consegue. Às vezes a pessoa não consegue, mas ela suou ali, fez de tudo, mas acabou, escorregou, caiu. Tá? Então, mas Deus sabe o que acontece em secreto. E o nosso esforço que fazemos aqui dentro de nós para conter nossos impulsos não tão felizes, Deus vê esse esforço. Tá? Então, quando ele diz aqui sobre a questão da prova, né, que se tem que se submeter à prova para ir sem as encarnações até a perfeição absoluta, é quase como ele contraísse as informações, tá? E, às vezes, a gente sabe, estudando, completar essas lacunas, tudo bem? Rita,
Que bonitinha. Não esqueçam de deixar o like. Obrigada, Rita, para que a plataforma possa divulgar esse conteúdo maravilhoso. Obrigada, Rita. Então, aqui, parafraseando a Rita, por favor, deixem o like. Obrigada. Continuando. Então, tudo bem, gente? Tudo bem sobre a questão da reencarnação? Os espíritos bons, eles reencarnam em missão. Exatamente o que ele falou aqui, tá? A vida material é uma prova a que devem submeter-se. Já li isso aqui. É uma espécie de peneira ou depurador de onde saem mais ou menos purificados. Sem dúvida nenhuma, nós reencarnarmos, vamos num misto, não é? Como muitos amigos nossos dizem, não é? O planeta Terra, reencarnar é um hospital, é uma escola, não é? Uma oficina de trabalho, e, sem dúvida nenhuma, todos os esforços que fazemos aqui, mesmo que aparentemente não dê em nada, a gente olha assim, isso aqui entrou, saiu igual que entrou. Nós podemos achar isso. Mas foram plantadas certas sementes, vamos imaginar uma mãe e um pai, aqueles missionários, muitas vezes depositam sementes de valores morais na infância, na adolescência, e aquela pessoa cresce, vira adulta e passa a responder 100% pelo seu livre-arbítrio. E decide não seguir pelos valores que foram plantados neles por seu pai e sua mãe. E aí muitos que acompanharam aquela família dizem, meu Deus do céu, pobres pais dessa criatura, desviou-se, foi para o mau caminho. Já ouviram falar disso? Existe, a gente gostaria que não, mas a gente sabe que sim. Então aquela encarnação está perdida? Nunca, nunca. Não existe nada perdido na mão de Deus. É que o nosso olhar, às vezes, ele é muito imediatista. E nós queremos resultados rápidos. As sementes estão ali, elas podem levar, às vezes, até séculos para germinar. Mas não estão perdidas, estão ali. Então, nunca há retrocesso, nós sabemos, porque nós estamos sempre caminhando para frente e para o alto. Mas podemos andar em círculos, não podemos? Podemos andar em círculos. E às vezes aquele círculo que a gente acha assim, está parado. Não está parado. Ele está o quê? Digo o espírito, né? O espírito, ele está trabalhando uma ideia. Então, isso também é um trabalho, não é? Às vezes a gente vê ali, mas não vejo resultado. Eu não vejo resultado. Mas ele está trabalhando uma ideia. Muitas vezes ele não acredita. Muitas vezes ele acha que não vale a pena. Ele precisa de quê? De tempo. Deus dá a ele tempo? Dá. Ele dá oportunidades para que ele receba, nesse tempo, ocasiões que o ajude a refletir? Sim. Nessas ocasiões, para a sua reflexão, ele pode cair? Pode. Então, muitas quedas fazem parte disso. Sabe aquela pessoa que ela tenta fazer uma coisa errada? Sabe aquele crime perfeito? Ela quer fazer uma coisa errada, mas não quer que pese para ela, porque ela acha que aquilo é legal para ela. Aí ela faz a coisa errada e vem uma consequência da lei de Deus equiparada ao que ela escolheu. Aí ela diz assim, não, eu não fiz o mal bem o suficiente. Oi? Sim, assim é a cabecinha do ser humano. Uma vez uma moça me perguntou, num atendimento fraterno, espírita, eu já comentei isso com algumas pessoas,
que ela falou que a vida dela estava horrível, que do jeito que estava não dava para continuar. Aí eu falei assim, mas o seu problema agora não é essa coisa não, o seu problema agora é o suicídio. Aí ela levou um susto e falou assim, mas como é que você sabe que eu estou pensando em me matar? Espírita. Assim, a sua fala é fala de um suicídio. Aí ela parou, respirou fundo, olhou para mim e falou assim, vem cá, não tem um jeitinho de eu me matar e não ir para o Vale dos Suicidas? Tipo, oi? Como assim? Então vejamos que isso tudo é o quê? É um reflexo da nossa imaturidade. E às vezes a gente passa séculos tentando dar jeitinho para fazer a nossa paixão funcionar de forma legal. Mas eu não sei por quê. Eu faço, eu levo na cabeça. Eu faço, eu levo na cabeça. Eu faço, lá vem uma expiação. Lá vem outra expiação pior ainda, porque as expiações têm esse detalhe. Cada vez que ela volta pior que a anterior. E por que ela volta pior? Porque Deus é mau? Ah, poxa vida, se eu não acertei daquela vez, agora está mais difícil, agora é que eu não acerto mesmo. Será que é essa a linha de pensamento? Não. A linha de pensamento é, eu podia ter dado certo ali. Não dei certo porque não quis. Porque decidi não seguir aquele caminho. Aí Deus fala para mim assim, olha, meu filho, eu vou provar para você que é possível você passar nessa prova. E eu vou te provar que essa que passou, você ia... Quando você vira essa próxima prova, você vai dizer assim, gente, eu era feliz e não sabia. Claro que ele vai dizer isso lá na espiritualidade, porque encarnado ele não vai lembrar de nada disso. Então, quando a expiação volta, ela volta mais difícil do que a expiação anterior, porque Deus quer nos provar que nós podemos, que nós temos condição. E vejamos que ele nos oferece sempre uma versão mais branda, para que, olha como ele é, nossa, coisa de pai isso, né? Pai bom, né? Coisa de pai bom. Tipo assim, meu filho, se você fizer isso, tá resolvido. Tá bem, tá tudo certo. Mas a gente não faz assim, não, muito trabalhoso, muito trabalhoso. Ah, então, olha só. Então, agora você vai fazer isso, mais isso, porque na verdade eu disse só isso porque eu estava tentando te liberar. Mas você não quer, você quer fazer do jeito difícil. Então, vamos tentar do jeito difícil e vamos ouvir nossa Ana Vanessa. O nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, sem dúvida. Tudo acontece no tempo certo. A gente que ainda não tem a capacidade de assimilar tudo o que acontece, sem dúvida nenhuma. Se uma pessoa não consegue, a espiritualidade já estava vendo, ela vai, mas ela está tão ainda envolvida nas ilusões da matéria, que por mais que seja uma versão branda, a probabilidade é... Porque assim como nós conhecemos nossos filhos, os espíritos nos conhecem de trás para frente. Mas vejamos, nós temos dificultadores do nosso próprio caminhar. Aí eles vão dizer assim, ah, coitado, pessoa fraca, né? Não vamos, deixa para lá essa expiação, deixa passar. Eles vão fazer isso conosco? Deus cria filhos fracos. Filhos fracos não progridem. Fracos não progridem. O que ele quer? Que nós nos fortaleçamos. É a mesma coisa, nós vamos criar filhos com inanição? Um filho com inanição não vai ter força para nada. Então, Deus não vai ser cruel, ele vai ser justo. Ele não vai nos maltratar, ele vai nos oferecer uma corrigenda. Oferecer é um termo, ele vai nos dar uma corrigenda, para que a gente melhore, para que a gente melhore. Se nós vamos sofrer com isso, aí já é opção nossa. Vamos chorar, ai, mas eu sofro tanto, não consigo. Aí nós temos que estudar um pouquinho mais sobre o que é Deus.
Como assim? Então, esse eu não consigo é uma tradução literal de eu não quero. E não quero ainda. Como disse a nossa Ana Vanessa, uma hora eu vou querer. Por quê? Porque o mal cansa. Cansa, chega uma hora que a gente não aguenta, a gente faz e no que faz a gente inconscientemente já sabe, isso não vai dar certo. Vai dar certo. Caminho de expiação. E o espírito, ele começa a ter isto gravado profundamente. Então, tem pessoas que viveram vícios no passado que não suportam não suportam o vício, não cedem, e não suportam que pessoas com aquele vício se aproximam ou que tenham contato com os vícios. Porque já sofreram tantas repercussões por causa desses vícios que escolheram no passado, que já não suportam nem imaginar se aproximar daquele determinado vício. Mas é assim, o mal cansa. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos. Agora eu vi 0000, sim, meu computador está 2 minutos atrasado. Atrasado não, atrasado. Muito bem, então deixando o corpo, semana que vem. Aqui ainda o item. Esse item é enorme. Por quê? Porque é o resumo de toda a doutrina espírita, ok? Esse é só o resumo. Depois a gente vai ver com profundidade. Vamos então, paramos aqui, tá? Em deixando o corpo. Vai ser semana que vem. 22, 29. Ih, peraí. 29 não, 29 é terça, né? 29 não é terça? É, semana que vem é dia 28. Obrigada. Hoje é 20. Tá, é porque aqui passou da meia-noite, já passa para 22, é 21. Tá bom. É 28, sim. Muito bem. Então, vamos lá. Jesus amado, quantas oportunidades benditas nos são oferecidas diariamente, Senhor. A cada uma delas, te agradecemos do mais fundo do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos a calma, a serenidade, a confiança diante das nossas lutas. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece, da presença do anjo guardião ao nosso lado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos te buscando sempre um pouco mais a cada dia. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. Então, semana que vem estaremos mais uma vez, 28, obrigada. Um beijo no coração de todas e de todos, e até segunda que vem. Muita paz.